Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje mais um vídeo aqui para vocês. Antes de gravar o vídeo de hoje, antes de falar sobre o assunto de hoje, eu queria muito agradecer a chuva de visualizações que aconteceu nos últimos dias aqui no canal. Queria agradecer a todos que se inscreveram também. É muito importante para mim. Esse início de ano tá sendo muito bom. O canal assim começou... O canal, nesse início de ano, está crescendo bastante, assim, muitos inscritos, e eu queria agradecer muito a todos os novos inscritos aqui do canal, e que eu vou fazer o máximo possível para melhorar sempre os conteúdos que eu trazer aqui, para melhorar sempre a qualidade de áudio, de vídeo, e sempre trazer algo que agregue alguma coisa na vida de vocês também. Vou contar algo que aconteceu na minha vida aqui pra vocês, porque é até uma forma da gente se conhecer melhor, de vocês me conhecerem melhor. E também eu acho que o meu relato pode ajudar muitas mulheres que possivelmente possam passar, ou que passaram, ou que estão passando por algo parecido que eu passei. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o assunto de hoje, fica aí e vem comigo. Então, hoje eu vim aqui contar pra vocês, vim fazer o relato de um aborto que eu sofri quando eu tinha 17 anos de idade. Na época, eu já morava junto com o meu namorado, né, com o meu marido hoje, que é o meu marido hoje, e na época eu tinha 17 anos. Eu estou casada desde os 15 anos com ele, então com 15 anos a gente já foi morar junto. Aos 17 anos de idade, eu engravidei a primeira vez. Na época eu estudava ainda, e eu me lembro que eu fiquei muito feliz com a notícia da gravidez, e era algo assim novo pra mim. Eu estudava ainda na época, mas eu queria muito, e eu já amava muito o bebezinho que estava na minha barriga. Então, os primeiros meses foi super tranquilo, eu já tinha feito uma consulta de pré-natal, já estava com o ultrassom marcado e mais uma consulta também do pré-natal. E até o terceiro mês, assim, foi super tranquilo, não sentia nada. Eu tava bem, tudo bem, assim, comigo, aparentemente. E como eu disse pra vocês, na época eu estudava. Então, eu vou contar aqui como tudo aconteceu pra vocês. Eu acredito que tenha sido por causa de um tombo que eu levei na escola onde eu estudava. Eu estava no segundo ano, se não me engano, no segundo ano, e naquele dia a gente tinha educação física, eu me recordo. Bom, isso já fazem 8 anos atrás. A gente tinha aula de educação física, então bateu lá para trocar de professor, trocar de matéria. E a gente desceu para ir para a quadra, onde a gente ia ter aula de educação física. Na escola tinham escadas, e eu estudava na parte de cima, então tinha alguns degraus para descer, eram duas escadas assim para descer. E eu me lembro que bem na hora que bateu para trocar de matéria, um monte de gurizada, assim, boba, desceu correndo a escada, e alguns acabaram batendo em mim e eu caí na escada. Mas caí, eu levantei na hora, não senti nada. Assim, doeu a hora que eu caí, porque eu bati as costas. Então eu fui pra quadra, passou alguns minutos, eu comecei a não me sentir muito bem. Então eu fui e falei com a diretora, que eu não estava muito bem, eles sabiam que eu estava grávida, e eles me liberaram para ir para casa. Aí, quando eu fui sair para ir para casa, eu senti uma dor muito forte na minha barriga, uma cólica assim, muito intensa, e eu fui no banheiro do colégio antes de ir para casa, e saiu um pouquinho de sangue quando eu fui lá no banheiro. Então eu já fiquei meio assustada. Vim para casa, cheguei em casa, tomei um banho. Nessa época a gente morava junto com a minha sogra ainda. Tomei um banho e fui me deitar. Eu disse pra ela que não tava muito bem.
Então me deitei, fiquei deitada de umas 3 horas da tarde até umas 6 e pouco, que o meu marido chegava do serviço. E só que nesse período eu já estava com bastante sangramento, só que eu não queria contar para minha sogra, então eu fiquei deitada, quietinha, pensei que não podia ser nada e só ia contar para ele a hora que ele chegasse. Então quando ele chegou, ele foi falar comigo o que eu tinha, e daí eu comecei a chorar muito, e eu disse pra ele que eu achava que eu tinha perdido o nenê, porque eu tinha caído e eu tava com bastante dor e com bastante sangramento. Aí eu me arrumei, ele me levou pro hospital, aí no hospital eu fui examinada, e me mandaram de ambulância para um outro hospital daqui da cidade vizinha, aonde ia ter uma ginecologista que ia poder me examinar e dizer como eu estava, como o bebê estava. Então a gente saiu, o hospital nessa cidade que a gente foi, dava aproximadamente meia hora até a gente chegar. Então eu sei que foi muito agoniante essa espera para mim, assim, mas eu sempre todo o tempo acreditando que eu estava bem, que o bebê estava bem. Então a gente chegou lá, eles me pegaram, tá na maca, aguardei algum tempo e a ginecologista me chamou para a sala dela. Então ela me examinou e fez uma ultrassom e constatou que eu realmente já tinha perdido o bebê. Eu tive um descolamento de placenta, provavelmente com o tombo que eu caí. A placenta descolou e eu perdi, e provavelmente eu perdi numa dessas vezes que eu fui no banheiro pra fazer xixi, né? Então foi muito, assim, no momento, os primeiros dias foi muito traumático, eu não aceitava, eu chorei bastante, foi algo que eu não queria que tivesse acontecido e que eu não esperava, que ninguém espera que aconteça. Então, a minha sorte foi que descolou tudo mesmo, assim, digamos, a minha sorte, porque eu não precisei fazer curetagem, não precisei abrir, fazer nenhuma cirurgia, nada, saiu tudo mesmo de uma vez. Eu só precisei ficar de repouso alguns dias para o corpo voltar ao normal, se acostumar que não tem mais uma gravidez ali. Na época eu também trabalhava, eu trabalhava de doméstica em casa de família, então eu fiquei alguns dias afastada também para minha recuperação. Às vezes ainda é difícil falar sobre isso, porque eu fico imaginando, eu já estava grávida de 3 meses, então eu fico imaginando como seria o rostinho do bebê, se era menino, se era menina. Enfim, a gente fica imaginando muitas coisas e vai pro resto da vida. A gente nunca vai esquecer que tinha um bebê que não teve oportunidade de nascer. Às vezes eu sonho ainda que com essa criança que era um guri lindo, que é saudável, eu converso muito com esse bebê em sonho e eu sei que ele virou um anjinho que cuida de todos nós hoje. Eu perdi o bebê em setembro, em agosto, no final de agosto, 15 dias antes de eu me casar, do meu casamento, estava marcado para o dia 19 de setembro, e eu perdi o bebê uns 15 dias antes. Então, foi bem perto da data do meu casamento. E em outubro, um mês depois que eu me casei, eu engravidei de novo. Um mês exatamente que eu tinha perdido, um mês e pouco que eu tinha perdido, eu engravidei novamente. Do meu filho, que hoje tem 7 anos de idade, o Ariel. E foi uma gravidez, assim, bem tranquila. Não era para ter acontecido, porque tinha que ficar um ano, não podia engravidar, para o corpo voltar ao normal, enfim, né? Mas eu engravidei porque eu queria muito, 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 e eu tava ainda meio deprimida com a perda do outro, então eu queria um outro bebê dentro de mim, eu acho que para suprir isso, essa perda que eu tive. E o Ariel nasceu assim saudável, tive algumas complicações na gravidez, mas deu tudo certo, nasceu saudável, nasceu de cesárea e nasceu com quase 5 quilos. Então
de alguma forma eu queria compensar uma perda, compensar uma gravidez com outra, mas não é isso que acontece na realidade. Eu tenho 2 filhos hoje, que me dão muita alegria, que eu amo muito, mas muitas vezes eu paro para pensar nesse outro que eu perdi, como seria, que hoje ele tem 8 anos, como seria se eu tivesse tido ele, como se ele seria parecido comigo, com o meu marido, enfim. Mas são tudo coisas, são dores que com o tempo a gente consegue amenizar. A gente não esquece, mas a gente consegue amenizar. No começo é bem difícil, mas a gente tem que dar tempo ao tempo, porque só o tempo resolve tudo nessa vida. Eu já passei por tanta coisa e o que eu puder eu vou contar aqui pra vocês, mas eu aprendi que só o tempo resolve tudo, não adianta a gente se desesperar. E eu acredito que, então, se ele não está aqui com a gente hoje, é porque ele está num lugar melhor. E porque ele cumpriu a missão dele aqui de vida, dentro de mim, nesses 3 meses que ele pôde viver. E é isso, a vida continua, né? Eu só queria vir aqui relatar para vocês o que aconteceu comigo, porque muitas mulheres perdem os seus bebês no primeiro trimestre de gestação. E eu sei que é muito, muito difícil essa fase ali de aceitação do que aconteceu. Então, se você já passou por isso, ou se você tem alguma dúvida a respeito a algo que eu não falei aqui que você queira saber, deixa seus comentários aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. E é isso, tá? Um grande beijo para todos vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, saber um pouquinho mais sobre essa minha história. Se vocês gostam de vídeo assim, de história, sabendo coisas que aconteceram já na minha vida, deixa seu comentário aqui embaixo também. Se vocês quiserem saber alguma coisa especial, eu vou responder com vocês com muito gosto, tá bom? O vídeo de hoje é isso, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo pra mim e até o próximo. Tchau, tchau!